Muito bem, queridos irmãos, nós temos lido o texto que encontra-se na Epístola aos Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 20, onde o apóstolo Paulo está escrevendo aos crentes daquela cidade, falando sobre como eles devem ser, como devem se comportar a partir do momento que agora são salvos na pessoa de Jesus. Porque uma vez que alguém entrega a sua vida a Jesus, ele precisa passar a andar, a viver conforme a sua nova vida, aquilo que é o que a Bíblia nos orienta sobre como devemos ser em Cristo Jesus. E das muitas orientações que o apóstolo Paulo dá aos crentes ali, ele está falando muitas vezes sobre a comunicação, sobre como eles devem comunicar-se uns com os outros. E eu gostaria de falar nesta noite exatamente sobre a necessidade de nós mantermos uma boa comunicação à luz da palavra de Deus, como é que nós devemos fazer isso e como crentes, o que a Bíblia nos orienta sobre como devemos manter essa comunicação uns com os outros. A primeira coisa que nós podemos entender é que Deus nos fez com a capacidade de comunicação. É muito importante nós percebermos isso, porque de toda a criação, o único ser capaz de expressar plenamente aquilo que está sentindo era o ser humano. Porque os animais até têm os seus sons, mas eles têm uma capacidade limitada de comunicação. E o ser humano não, ele tem uma capacidade ilimitada, não só porque emitimos sons, mas até com o gestual, com o rosto, as expressões faciais, e nós temos a capacidade de aprender um número praticamente ilimitado de palavras, de idiomas, e de conseguirmos nos comunicar para termos a condição de saber dizer ao outro exatamente o que nós queremos dizer. Só que aí onde está também o grande desafio, é de nós sabermos usar esta capacidade que Deus nos deu de nos comunicarmos para saber falar aquilo que nós precisamos. O próprio Deus é quem nos convida para que nós tenhamos essa expressão de comunicação, inclusive com o próprio Deus. Deus falou ao profeta Jeremias: clama a mim e responder-te-ei. Deus disse para o salmista: ele me invocará e eu lhe responderei. E assim Deus está querendo manter de fato essa comunicação, porque o escritor aos Hebreus diz que, havendo Deus falado antigamente de muitas maneiras aos pais por meio dos profetas, a nós falou-nos pelo Filho. Isso quer dizer o quê? Que Deus é um Deus que se comunica, e Ele é um Deus que quer se comunicar conosco e quer que nós tenhamos também a mesma capacidade de comunicação, de expressar aquilo que nós queremos falar. Só que hoje nós vivemos no que se diz ser a era da comunicação, mas parece que nós estamos passando, na realidade, por uma crise de comunicação, porque redes sociais estão aí em pleno funcionamento e as pessoas estão cada dia mais conectadas. A capacidade de comunicação nossa aumentou em muito com o uso da tecnologia, porque hoje nós podemos estar em contato 24 horas por dia com muitas pessoas ao mesmo tempo, e pessoas que estão em muitos lugares diferentes, e então isso deveria nos fazer ter uma excelente comunicação, porque a nossa capacidade de comunicação foi ampliada com as redes sociais. Porém, o que nós estamos vendo muitas vezes é um teclando num celular de um lado e o outro do outro, e os dois mudos, sem falar nada um com o outro, muitas vezes. E isso diz que nós precisamos estar atentos, que não é pelo fato de ter a comunicação ou de ter a capacidade de comunicar ou a tecnologia para comunicar que nós estamos nos comunicando bem. Na realidade, muitas vezes, não estamos exercendo a capacidade nossa desta comunicação, e a pergunta é: por que nós muitas vezes não nos comunicamos?
por que não conversamos? Por que não exprimimos a nossa fala? Por que não dizemos aquilo que nós estamos querendo dizer? Às vezes é porque temos dificuldade de expressar o que pensamos ou sentimos, porque nem sempre sabemos dizer o que queremos e ficamos receosos de não saber dizer exatamente o que queremos dizer. Às vezes é também porque temos medo de expor o que pensamos, dizer o que nós estamos sentindo e ser criticado ou alguém discordar disso e temos medo de falar também por essa razão. Muitas vezes também não falamos porque pensamos que falar não resolve, que não vai adiantar de nada, que a gente vai falar e vai cair no vazio e o outro vai fazer, como se diz no ditado popular, ouvido de mercador. Entra no ouvido, sai no outro e não vai resolver nada. Ou às vezes deixamos de falar porque pensamos que as nossas ideias não têm valor, que nós não sabemos dizer nada importante e muitas vezes tolhemos a nossa comunicação por muitas dessas razões. Mas o fato é que nós temos uma necessidade de comunicação, porque só existe uma maneira de nós entendermos um ao outro, é quando nós nos comunicamos. Se a esposa está brigada com o marido, um para um lado, outro para o outro, aí o marido diz, o que é que você tem? Ela diz, se você não sabe, também eu não vou dizer. Aí complicou a situação, né? Porque como vou saber? Não tenho a capacidade de adivinhar. Então, nós precisamos nos comunicar. Se eu quero que um dos colaboradores realize alguma tarefa, eu preciso dizer a ele o que eu estou precisando e como eu estou precisando. Se alguém não está satisfeito com alguma coisa que a outra pessoa fez, um amigo, o pastor da igreja ou alguém de alguma razão, a melhor forma é ir até ele e dizer o que nós queremos, ou o que sentimos, ou o que pensamos, porque às vezes até alguém que está de fora tem uma visão muito melhor do problema do que quem está dentro do problema. Às vezes quem está do outro lado da rua está vendo alguma coisa de longe e aí está vendo que a coisa não está muito bem. E quem está em cima do problema não está conseguindo enxergar bem. Então, que bom que você pode chegar e dizer, olha, eu estava olhando dali e percebi que isso aqui está torto, está de cabeça para baixo. Então, a pessoa vai entender e o que você achava que era uma expressão tão simples e sem importância, na realidade pode ser aquilo que vai trazer a solução para o problema. Então, nós precisamos exercer essa questão da comunicação. E quando se fala de comunicação, os estudiosos da área falam que existem alguns componentes que são envolvidos na comunicação. O primeiro é o emissor, que é aquele que fala, que transmite a mensagem. O outro é o receptor, que é aquele que ouve, que está recebendo a mensagem. O que eles falam é a mensagem entre si, um fala, o outro dá o feedback, retorna, então essa mensagem tem mão dupla, e através a maneira que eles se comunicam, o modo ou a forma, é o canal que eles utilizam para essa comunicação. E a Bíblia Sagrada, queridos, tem orientações para nós em todas as áreas da nossa vida. Em se tratando também da nossa comunicação, a Bíblia tem excelente orientação para nós sobre como devemos nos comunicar, como devemos conversar um com o outro para fazer-nos entender. E o apóstolo Paulo trazia muitas dessas informações para nós. Nesse processo da comunicação, o primeiro é o emissor, é aquele que fala. E o que fala precisa saber como vai falar, o que é que vai falar, o que vai dizer, para que o outro possa entender bem. A primeira coisa que o apóstolo Paulo está dizendo sobre como deve ser a nossa comunicação, ele disse assim, não mintais uns aos outros, deixe a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo. Ou seja, nós devemos falar sempre a verdade.
A mentira nunca vai ajudar na comunicação, porque trata-se de um engano. Então, nós devemos falar sempre a verdade. Agora, é tão importante isso que a Bíblia diz, Provérbios 12, 22, que os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Ou seja, Deus ama a verdade. E Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, nós precisamos andar na verdade, e o apóstolo Paulo está dizendo que a mentira é algo que fazia parte do velho homem. Ele disse, vos revistais do novo homem, e nessa condição do novo homem, ele disse, deixai a mentira e falai a verdade. Aquilo que nós precisamos dizer é a verdade, e dizer francamente a verdade. Agora, aos Efésios, aqui no mesmo texto, no versículo 15, o apóstolo Paulo disse assim, seguindo a verdade em caridade. O que ele está dizendo é que a verdade precisa ser acompanhada do amor, porque senão pode ser que isso vá trazer problema e vá ferir o outro. Porque às vezes tem gente que diz assim, não, eu não tenho papa na língua, eu digo a verdade, eu sou sincero, não levo para casa, mas às vezes o problema não é o que se diz, o problema é como se diz. Essa é a grande questão, que a verdade precisa ser dita, mas com amor, porque existe mais de uma forma de se dizer a verdade. Conta uma história que o rei teve um sonho e mandou chamar um dos sábios da corte e disse ao sábio, olha, eu tive um sonho e nesse sonho eu sonhei que os meus dentes caíam e eu queria saber o que é que isso significa. Aí o sábio pensou e disse, olha, os dentes se referem aos parentes, então isso quer dizer que os teus parentes vão morrer. Ele disse, mas você não tem vergonha de dizer uma coisa dessa para mim? Dá uma chicotada nesse rapaz, manda chamar outro. Aí chamou outro sábio. Aí lá vem o outro sábio e alguém disse, tenha cuidado, que já teve um que apanhou por causa desse sonho. Aí ele chegou lá e o rei disse, olha, eu tive um sonho e no sonho os meus dentes caíam e eu quero que você me diga o que isso significa. Aí ele disse, olha, os dentes se referem aos parentes. Então isso quer dizer que tu sobreviverás aos teus parentes. Quer dizer, os dois disseram a mesma coisa, só que um ressaltou o aspecto negativo e outro o aspecto positivo. Isso quer dizer o quê? Que há mais de uma forma de se dizer a mesma coisa. E o problema muitas vezes não é o que se diz, mas como se diz, como nós estamos dizendo. Diga sempre a verdade. Agora, diga a verdade em amor, porque o amor vai nos fazer dizer a verdade de maneira a não ser agressivo, a não ser ofensivo, a não ser algo que vai trazer prejuízo para o relacionamento. Por isso, dentro da questão do falar, existe um grande desafio para nós, que é o cuidado com a língua. Porque falar é bom, mas falar demais é problema. Provérbios 10, 19 diz que na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. Ou seja, quanto mais você fala, mais você erra. E quem gosta de falar demais, acaba falando mais do que deveria falar. Por isso, Tiago diz que a língua é como um pequeno leme que leva um navio imenso para onde quer. Que conduz como quer, e por isso o primeiro epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 10, ele diz assim, porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Então nós precisamos aprender a falar o necessário, aprender a falar aquilo que é importante e ter cuidado com a nossa língua para a gente não passar da conta. Porque se diz que há 3 coisas que não voltam atrás, que não se pode mais recuperar. É a oportunidade, quando perdida, a flecha, depois de lançada, e a palavra, depois de proferida. Disse, está dito. Não tem mais jeito. O jeito agora é tentar consertar. Mas já falou, a palavra já saiu. Você só tinha controle da palavra enquanto ela estava com você. Depois que você falou, já não tem mais controle. Então nós precisamos aprender a controlar a nossa língua.
E a terceira coisa importante para quem fala é saber também pedir perdão. E eu estou falando de perdão, queridos, porque às vezes tem pessoas que confundem e pensam que perdão é desculpa. Desculpa é uma coisa e perdão é outra coisa diferente. Desculpa é quando você fala sobre dá uma justificativa a respeito de alguma coisa que você não tinha culpa. Você marcou a reunião para as 10 horas da manhã, e aí quando vinha, tinha um acidente, um problema no trânsito, ou o pneu do carro baixou, e houve um problema, aí você chega na reunião às 10h30 e diz, pessoal, desculpe porque o pneu do carro baixou. É uma desculpa porque você não tinha culpa disso. Agora, quando você erra, o que precisa fazer é pedir perdão. Olha, se eu te fiz alguma coisa, me desculpe. Não, desculpe não. É dizer assim, eu fiz, então me perdoe. Entende? Eu preciso entender que o perdão precisa ser uma coisa que parte daquele que quer ser perdoado a partir do momento que ele entende que fez realmente alguma coisa errada. Essa coisa de, se eu fiz alguma coisa, me desculpe, isso não é pedido de perdão. Então nós precisamos aprender essas coisas porque diz assim a epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Outra versão diz, para serdes curados. O tempo, queridos, não cura problema, não. O tempo não resolve problema, nem cura trauma. O que cura trauma é o perdão. E é preciso haver isso na vida daquele que está agora uma nova criatura, que sabe viver a vida dentro daquilo que Cristo está dizendo. Então, quando eu sou o emissor, quando eu estou falando, com quem eu estou falando, eu preciso ter esses cuidados de falar na hora certa, de controlar a minha língua, de falar aquilo que é a verdade e nunca mentira, mas em amor, e saber pedir perdão quando eu erro, sabendo que sim, eu vou errar muitas vezes. Mas o que escuta também precisa aprender a exercer a boa comunicação, porque para o receptor também há orientações da palavra de Deus. A primeira coisa que a gente precisa é aprender a ouvir, porque Tiago, capítulo 1, versículo 19, diz assim, portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. O que ele está dizendo? Pronto para ouvir, tardio para falar. Por que será que Deus lhe deu 2 orelhas e uma boca? Eu acho que é para ouvir mais e falar menos. Não é? Só deu uma boca e deu 2 orelhas, 2 ouvidos, para você entender que precisa ouvir mais e falar menos. Aliás, Provérbios capítulo 18, versículo 13, está escrito, a versão NVI diz assim, quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Por quê? Porque é aquela pessoa que não espera o outro falar, fica cortando a frase, ou fica querendo completar a frase do outro, querendo pôr palavra na boca do outro, e a gente precisa entender que tem hora de falar e tem hora de ouvir. Não é o que está escrito em Eclesiastes capítulo 3? O sábio Salomão diz, tem hora para tudo, há tempo para tudo debaixo do céu. E ele diz, tem hora de falar e tem hora de ouvir. Então, se eu sou o emissor, se eu estou falando, o outro está me ouvindo. Na hora que ele vai falar, aí eu preciso saber ouvir para entender a comunicação. Porque muitas vezes eu posso estar atropelando a comunicação porque não paro para ouvir, não tenho tempo para ouvir, ou não dou atenção àquilo que está se falando. Porque ouvir enquanto lê o jornal, assiste a televisão e lê as coisas na internet, você de repente não está ouvindo. Precisa realmente dar atenção àquele que está falando para ouvir. Vai responder, você é o emissor? Ei, tenha cuidado. Não responda com raiva. Conta até 10, respira bem fundo, conta os carneirinhos, não sei como é que você faz, enfia a cabeça num balde, mas esfria a cabeça
para depois responder, porque quem responde com raiva, aí diz o que não gostaria de dizer. Diz coisas que não gostaria de falar, porque respondeu no calor da emoção, e Provérbios capítulo 15, versículo 1, diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Você entende o que esse texto está dizendo? Olha, tem alguém que está com raiva, e o que está com raiva, e vem com raiva, mas se você responde com uma palavra branda, então desvia o furor. E tem outro que nem estava com raiva, mas você respondeu com uma palavra dura, aí suscitou a ira, aí provocou a raiva. Então, como é importante a gente ter uma resposta que seja branda. Daí porque não pode responder com ira. Logo, tem o tempo certo também para responder. E Provérbios 15, 23 diz que o homem se alegra em responder bem. E quão boa é a palavra dita a seu tempo. Tem coisas que a gente nem pode responder na hora. Fica calado, pede a Deus graça, misericórdia, responde depois. Porque para responder depois, você vai fazer o que está no versículo 28 de Provérbios 15, que diz assim: o coração do justo medita no que há de responder, mas a boca dos ímpios jorra coisas más. Quando se fala sem pensar, aí já falou. Mas quando você pensa, meu Deus, como é que eu vou responder aquela pessoa? Já sei. Eu vou dizer assim, assim, assim. Não, dessa maneira não vai dar certo, não, porque vai dar um problema. Espera aí, eu vou responder assim. Então, Provérbios está dizendo: o coração do justo medita no que há de responder, para pensar direitinho e saber responder. Se eu sou o emissor, eu tenho que saber como falar. Se eu sou o receptor, tenho que saber ouvir e saber como responder. E como deve ser essa mensagem? Como é que é a comunicação entre duas pessoas que são salvas na pessoa de Jesus? Primeiro, cuidado com o vocabulário. Tenha cuidado com o que está dizendo, porque ele está dizendo: olha, agora você é salvo na pessoa de Jesus. E você não pode estar falando qualquer coisa. Diga palavras que são agradáveis, né? Palavras doces. Imagine que a esposa sunamita de Cantares, capítulo 5, versículo 16, ela gostava do que ouvia do seu amado, que ela diz assim, Cantares 5,16: o seu falar é muitíssimo suave. Ou seja, ela está dizendo: o meu amado, ele sabe falar coisas agradáveis, palavras que são encorajadoras, palavras motivadoras, porque Provérbios 16, 24 diz que as palavras suaves são favos de mel, doces para a alma e saúde para os ossos. Imagine como é bom uma palavra suave, uma palavra doce, porque vai sarar a alma, trazer conforto para aquele que ouve. E todos nós olhamos a mulher virtuosa do capítulo 31 de Provérbios, e uma mulher realmente extraordinária. Ela cuida da casa, cuida da família, cuida dos filhos, cuida do marido, e levanta cedo, dá ordem aos empregados. É uma mulher extraordinária. Agora, tem uma coisa muito boa na vida daquela mulher, porque quando diz que ela é tão extraordinária e fala todas as coisas que aquela mulher faz, o capítulo conclui dizendo assim: e o seu marido também a louva, dizendo: todas as mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Veja, aquela mulher realmente é uma mulher extraordinária. E o que é que faz também com que ela se mantenha tão extraordinária? É o elogio que escuta do marido dizendo: você é fantástica. Isso está dizendo para nós: você precisa elogiar as pessoas, dizer o que as pessoas fazem de bom, aquilo que elas são excelentes, naquilo que elas são agradáveis, porque é muito bom quando você está fazendo alguma coisa para alguém e ouve da parte daquela pessoa uma palavra encorajadora, uma palavra de elogio, uma palavra de gratidão, e isso é importante para nós mantermos uma boa comunicação. Falar palavras duras ou não saber elogiar é problema. Que aí o que é que nós devemos evitar nessa comunicação?
evitar palavras duras, críticas, palavras que vão trazer dificuldade, porque aqui no versículo 29 ele diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. O dicionário diz que palavra torpe é a palavra vergonhosa, vulgar, que insulta os bons costumes. Não é somente o palavrão, aquela palavra de baixo calão, mas é também aquela palavra que traz, que é vergonhosa. E alguém pode dizer assim: meu Deus, eu nunca esperava ouvir isso de você. É aquela palavra que fere os bons costumes, que não é algo para ser dito na boca de alguém que é o Filho de Deus. E Tiago disse: olha, meu irmão, tenha cuidado, porque de uma mesma fonte não pode sair água doce e água salgada ou amarga. Uma mesma fruta, uma mesma árvore, ela não pode dar fruto bom e fruto ruim. Então, da boca que sai o louvor a Deus, não pode sair uma maldição aos homens. Da boca que sai uma palavra de exaltação ao Senhor, não pode sair uma palavra que fere o irmão. E por isso ele disse: tenha cuidado para que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Nós precisamos ter cuidado com os apelidos. Às vezes a gente acaba ressaltando na nossa fala, sem querer ou até por hábito, coisas negativas do outro. E chamamos por apelidos que são diminutivos, que são depreciativos, ou só lembramos das coisas da pessoa que são aquilo que não deveríamos estar falando. Então ressaltamos muitas vezes o defeito físico, o problema, a dificuldade que a pessoa tem. Quem é o fulano? Não sei não. Fulano, aquele aleijado. Diz: eu sei qual é. Você lembra que na Bíblia tem alguém que é assim? Quando fala de Mefibosete, aí diz: quem é Mefibosete? Ele diz: aquele aleijado de ambos os pés. Quer dizer, só fala do que é negativo. A pessoa já tem um trauma com aquilo e é disso que a outra pessoa está falando. E isso é um problema que traz dificuldade na boa comunicação. Vamos acostumar a conhecer o nome das pessoas e tratar as pessoas pelo seu nome e por aquilo que é uma boa palavra. Evite o exagero, aquilo que traz dificuldades. Evite também as explosões de raiva, a ira, porque aqui o texto diz assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ele está dizendo: todos nós somos seres humanos e estamos fadados a situações de estresse emocional que pode ser que nos falte o controle. Porque nós somos humanos, às vezes pode estar numa situação que você explode. Mas ele disse: mas não deixe a ira tomar conta disso. E antes do dia se acabar, resolva a situação. Não deixe o sol sobre a vossa ira, porque é preciso nós cuidarmos dessa situação. Às vezes, depois de ferida a pessoa, aí o trabalho é muito maior. Provérbios 16:32 diz que é melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. Você está vendo? Quem é o poderoso? Quem é o forte? Quem é aquele que tem a capacidade? É aquele que sabe se controlar. O que não se controla é que não é forte. Às vezes ele até pensa que é forte, porque é quem grita, esbraveja e chuta e faz aquela coisa acontecer, mas na realidade ele é o fraco. É porque ele ou ela não sabe se controlar, não tem domínio próprio, não tem temperança. Eu lembro sempre da Bíblia, fala sobre longanimidade, né? Longo ânimo. Longânimo quer dizer o que tem pavio comprido. Longo ânimo. É um pavio comprido. Porque tem gente que tem o pavio curto e outros não tem pavio. Explode com toda facilidade. E esse precisa aprender a se controlar, porque ele disse: quem sabe se controlar é mais poderoso do que aquele que toma uma cidade.
E nós precisamos ter cuidado com isso. Cuidado com, às vezes, vai conversar, aí começa a chorar, e aí acaba com a conversa. Ou o contrário, greve de silêncio. Não vou dizer nada. Como fica? Se não vai dizer nada, acabou a comunicação, e aí acabou a possibilidade de resolver o assunto. Ou quando, no caso de marido e mulher, que tem um problema de comunicação, aí ficam se comunicando através de terceiros, através dos filhos. O marido chega em casa e diz, a mulher está ali sentada no sofá. Aí ele chega para o filho e diz, vai dizer à sua mãe que eu já cheguei. Aí ela responde para o menino, diga a ele que o jantar já está em cima da mesa. Isso um olhando para o outro, né? Mas é porque estão brigados, mas precisam um do outro, quer de alguma forma se comunicar, aí fica se comunicando através de terceiros. E o menino, coitado, olha um para o outro assim, sem saber nem o que está acontecendo, né? Até porque não precisa ele dizer nada, que o outro já está escutando mesmo. Então nós devemos cuidar dessas coisas e ter cuidado para que haja uma boa comunicação. Quem é que nos ajuda nisso? Com quem nós aprendemos tudo o que há na Bíblia? Nós aprendemos com Jesus. Eu gravei um exemplo de uma falha de comunicação. E eu trouxe para mostrar a vocês, para vocês perceberem como às vezes, quando a gente não fala a coisa correta, ou quando não ouve correto para saber transmitir, aquela história que, a brincadeira que a gente faz da comunicação do telefone sem fio, né? Diz uma palavra para um, que diz para o outro, que diz para o outro. Quando chega lá no último, diga aí o que foi. E aí ele diz uma coisa completamente distorcida. Porque se diz no ditado popular que quem conta um conto, aumenta um ponto. Mas esse é um problema de comunicação que a gente precisa consertar. Então veja, diz que num quartel aí havia uma necessidade de comunicação e o capitão escreveu ao sargento ajudante. Sargento, dando-se amanhã um eclipse do Sol, determino que a companhia esteja formada com uniforme de campanha no campo de exercício, onde darei explicações em torno do raro fenômeno que não acontece todos os dias. Se por acaso chover, nada se poderá ver e nesse caso fica a companhia dentro do quartel. Foi o que o sargento recebeu. Aí o sargento mandou a comunicação para o sargento do dia e disse, sargento, de ordem do meu capitão, amanhã haverá um eclipse do Sol em uniforme de campanha. Toda a companhia terá de estar formada no campo de exercício, onde meu capitão dará as instruções necessárias, o que não acontece todos os dias. Se chover, o fenômeno será mesmo dentro do quartel. E as palavras são as mesmas, mas ele inverteu a ordem e a coisa ficou muito confusa. E como o sargento do dia não entendeu nada, escreveu para o cabo. Cabo, o nosso capitão fará amanhã um eclipse do Sol no campo de exercício. Se chover, o que não acontece todos os dias, nada se poderá ver. Em uniforme de campanha, o capitão dará a explicação necessária dentro do quartel. E aí, o cabo não entendeu nada mesmo, a coisa estava confusa. Quando foi passar para os soldados, aí escreveu aos soldados. Soldados, amanhã, para receber o eclipse, que dará a explicação necessária sobre o nosso capitão, o fenômeno será uniforme de exercício e se chover dentro do quartel, o que não acontece todos os dias. Isso nos mostra o quê, queridos? Como é fácil a gente errar na comunicação. Como é fácil a gente não se fazer entender. Como é fácil a gente ouvir uma coisa e passar para frente outra completamente distorcida. Como é fácil a gente não compreender a comunicação e acabar trazendo dificuldades para isso. Então nós precisamos ser pessoas atentas a essas coisas e com quem nós aprendemos a ser bons comunicadores. O melhor comunicador de todos os tempos, Jesus Cristo. Veja, Jesus, quando falou com os discípulos, ele dirigia palavras encorajadoras. Quando ele foi falar com os discípulos, capítulo 14 de João, sobre que ele deixaria os discípulos, que ele não estaria com eles, que haveria situações complicadas, ele sabia que aquele era um momento de estresse. Então Jesus disse assim, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas,
Jesus estava encorajando aqueles poucos discípulos que estavam tão aflitos e desesperados. Quando ele morreu e os discípulos ficaram dispersos e Jesus aparece a eles, Jesus chega dizendo: paz seja convosco, porque ele está cuidando do coração daqueles discípulos. É alguém que encoraja. Se você vai observar lá na frente, Jesus encontrou-se com Natanael. Ora, Natanael foi falar, Filipe foi falar de Jesus a Natanael, disse: olha, encontramos o Messias, Jesus de Nazaré. Natanael olhou assim e disse: de Nazaré? E pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele estava dizendo, aí na realidade é um equívoco, né? Porque Jesus não é de Nazaré, Jesus nasceu em Belém, Jesus é de Belém, mas como viveu em Nazaré e cresceu ali, então era chamado o Nazareno, Jesus de Nazaré. E aí ele disse: pode vir alguma coisa de boa de Nazaré? O que Natanael estava dizendo era uma coisa negativa de Jesus. Aí Filipe disse: vamos lá, venha, vou mostrar. Aí chegou e disse: olha, esse aqui é Jesus, Jesus, esse aqui é Natanael. Aí Jesus olhou e disse: ah, muito bem, aí está um israelita em quem não há dolo, uma pessoa que não há engano nele. Natanael: o senhor me conhece de onde? Ele disse: eu vi quando você estava debaixo da figueira, para dizer assim, eu percebi quando você falou negativo contra mim. Mas você entende? Jesus poderia chegar e dizer assim: você está pensando o que de mim, rapaz? Mas ele diz uma palavra positiva. Ele elogia Natanael para dizer, para poder estabelecer ali uma boa comunicação. Natanael percebe: ele escutou o que eu disse, mas ele nem retrucou, ele nem respondeu com outra acusação. Pelo contrário, ele me fez um elogio. E isso aí é uma coisa que resolveu a comunicação entre eles. A Bíblia diz que Jesus dedicou tempo para estar com os discípulos e ele estava atento às necessidades dos discípulos, andava com eles, comunicava-se com eles. Quando percebia que a coisa não estava bem entre eles, você vê lá em Marcos capítulo 9, que eles estavam conversando entre si, discutindo quem era o maior. Aí Jesus chega, percebe que o clima não está bom. Jesus se aproxima e vê que alguém está arranhado ali com o outro. Aí Jesus chega e diz assim: vocês estavam conversando sobre o que mesmo? Mas a pergunta de Jesus é: sobre o que vocês estavam falando? Aí a turma ficou ali: rapaz, não vamos dizer não. Porque... Aí Jesus disse: olha, é o seguinte, quem quiser ser do reino dos homens, quem o maior é o que manda. Mas entre vocês é o seguinte: quem quiser ser o maior, seja o servo de todos. Mas Jesus está dizendo aquilo ali por quê? Porque Jesus está tratando daqueles discípulos e buscando uma boa comunicação. Quando Pedro abandona Jesus, Pedro negou Jesus, Pedro saiu envergonhado. E aí quando Jesus ressuscita, ele diz assim: vai avisar os outros e a Pedro. Porque Jesus está cuidando do coração daquele homem. Aquela mulher que lhe trouxe um perfume caro, era uma mulher que não era bem vista na sociedade. Simão, o fariseu que ali recebeu Jesus na sua casa, olhou assim, com o nariz empinado, disse: se esse homem fosse um profeta, saberia quem e qual é a mulher que está tocando nele. Ou ele estava dizendo assim: se ele fosse mesmo santo, ele não deixaria qualquer tipo de mulher encostar dele, não. Essa mulherzinha chegar perto dele. Mas Jesus olhou para aquela mulher e disse: mulher, a tua fé é grande, porque o que tu fizeste foi uma coisa extraordinária, porque esse perfume caro você derramou aqui em mim e está me preparando para um momento extraordinário. E sabe, Simão, você que é um cara muito legal e me recebeu na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés, você não me deu azeite para refrescar, você não me beijou, você não foi um bom anfitrião. E essa mulher, ela lavou os pés com lágrimas, na ausência de uma toalha, ela enxugou com o cabelo dela e agora está beijando os pés e derramou o perfume. Então vou dizer uma coisa, Simão: aonde o evangelho do reino for pregado, essa mulher vai ser lembrada. Jesus estava valorizando aquela pessoa que estava fazendo algo que para ele era algo muito especial
e muito importante. Sem contar que a Bíblia fala do discípulo amado, né? De como Jesus tratou com João e como Jesus cuidou dele. Era o mais novo daquele grupo e precisava realmente de um cuidado especial, que lá na frente, capítulo 21 de João, o próprio João vai dizer que uma hora Jesus chama Pedro e diz: Pedro, agora você está novo, meu filho, mas quando você ficar velho, alguém vai pegar você pela mão e vai levar para onde você não quer e vai conduzir você do jeito que quer. E Pedro, vendo a situação, que parece que ele estava assim, se sentindo na vitrine, aí ele disse: e João, Jesus? Aí Jesus olha para ele e disse: o que é que você tem a ver com João? Eu estou falando é com você. Se eu quiser que João fique vivo até a minha vinda, o que é que você tem a ver com isso? Aí João diz que, por causa disso, alguns pensavam que Jesus tinha dito que ele ia ficar vivo até Jesus voltar. Mas não, ele estava dizendo a Pedro, o que é que você tem a ver com isso? Mas por que Jesus estava dizendo isso? Para proteger aquele discípulo naquele momento. Jesus, na hora de cuidar de Pedro, cuidou de Pedro. E na hora de cuidar de João, cuidou de João. Ele sabia elogiar cada um dos discípulos e manter uma boa comunicação com eles. De maneira que, quando lá em Atos dos Apóstolos se diz que os discípulos foram presos e discutiam, debatiam com os principais dos sacerdotes e dos fariseus, eles perguntaram: quem são esses homens? Eles são indoutos, eles nem têm formação rabínica. Como que eles têm essa capacidade de argumentar? Aí o versículo diz que foi dito que é porque eles andaram com Jesus. Quer dizer, o tempo que eles andaram com Jesus, Jesus investiu de tal maneira na formação e na comunicação com aquele grupo que resultou em algo muito bom e extraordinário. De maneira, queridos, que nós precisamos cuidar uns dos outros, cuidar da nossa família, cuidar da nossa relação, cuidar dos nossos relacionamentos. E como é que nós fazemos isso? Que boa ferramenta Deus nos deu para isso? Foi a comunicação. Ele disse: sejam uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, malícia, blasfêmia seja tirada de entre vós, porque nós precisamos cuidar uns dos outros. E a melhor coisa que a gente pode fazer uns com os outros é investir numa boa comunicação. Tratar todas as pessoas com respeito, todas as pessoas com educação, aquelas palavras básicas e necessárias no relacionamento com todo mundo. Por favor, obrigado, me perdoe. São palavras que nós precisamos exercitar todos os dias, está fazendo parte da nossa comunicação diária. E se nós investirmos nisso, nós vamos estar construindo relacionamentos duradouros, laços de amizade que vão durar por muito tempo, e nós estaremos construindo uma comunidade cristã que sabe conviver em paz, em harmonia e sabe cuidar uns dos outros. E quem é responsável por isso? Eu e você. Nós somos responsáveis por estabelecer esse bom relacionamento e manter uma boa comunicação na minha casa, na minha família, na minha igreja, nos meus relacionamentos com todas as pessoas. E se você precisa de um exemplo para isso, aprenda com Jesus Cristo, que ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Que Deus nos abençoe e cada dia aprendamos a ser bons comunicadores, exercendo aquilo que a Bíblia Sagrada nos ensina neste papel tão importante.